Audiocast FURB, uma produção do Laboratório de Áudio da FURB. Olá, professor Clóvis Reis. Olá, você que acompanha o Audiocast FURB, o podcast do Laboratório de Áudio da FURB. Hoje estamos aqui com a professora Patrícia Neto Fontes. Ela que é uma das autoras do livro recém-lançado, 5 etapas para aprender a nadar, elementos constantes da natação, equilíbrio, respiração e propulsão. Professora, bem-vinda ao Audiocast FURB. Muito obrigada. E é um prazer estar aqui relatando a história desse livro. Pois é, professora, então vamos começar por aí mesmo. Qual é a história dessa obra? Como é que ela surge? Qual é o objetivo? A quem ela se destina? O que o leitor pode encontrar neste livro? Tá bom. Esse livro, a ideia dele já começou há algum tempo, mas só que nunca saiu do projeto, né? E aí, o meu professor de natação da graduação, lá de 1990, que é o Anselmo, né, que se tornou meu amigo ao longo dos anos, ele falou, ano passado ele me chamou, Patrícia, a gente tem que escrever um livro. E é fundamentado nos elementos constantes. Porque a história da natação, a aprendizagem da natação, quando a gente vê os livros sobre a iniciação da natação, elas focam muito na aprendizagem voltada para as técnicas dos nados do esporte natação. E a gente queria trabalhar falando dos elementos constantes que são fundamentais para que a pessoa aprenda a nadar e a gente focou muito na autonomia aquática, para que ele tenha autonomia aquática para fazer o que ele quiser da natação. Se ele quiser ser atleta, competir, ele pode. Mas antes disso, ele tem que aprender a nadar e ter autonomia aquática. É uma obra destinada a quem quer aprender a nadar ou é uma obra destinada a quem quer ensinar a nadar? A obra foi escrita para professores de natação. Mas aquela pessoa que quiser pegar o livro e se aventurar a aprender a natação a nadar sem um auxílio, se ela conseguir aqui fazer as etapas, ler, entender sobre as etapas e seguir os exercícios que a gente coloca exercícios das 5 etapas, ela consegue também. O que a professora e o professor Anselmo querem dizer quando afirmam o seguinte, que há elementos constantes da natação, o equilíbrio, a respiração e a propulsão. O que são esses elementos, como eles funcionam, em que dinâmica eles interagem no processo de natação, professora? A gente tem que partir do princípio que a gente tem diferenças do comportamento na terra e no comportamento na água. Então, o nosso equilíbrio é diferenciado, a nossa respiração e a nossa propulsão. Então, ele precisa passar pelo domínio desses elementos constantes. Por exemplo, a respiração. Aqui na Terra ela é automática. A gente aprende, a gente nasceu, já está respirando. Não precisa aprender a respirar. Mas na água, não. Vai ser completamente diferente. A gente vai inspirar pela boca, expirar pelo nariz. Então, ela vai ter que automatizar essa respiração. O equilíbrio, aqui a gente é bípede, anda com os 2 pezinhos na terra, com apoio do solo. Na água, o equilíbrio vai ser na horizontal e a gente vai usar mais os braços para se deslocar do que as pernas. As pernas ajudam na propulsão, mas os braços têm um fator de propulsão maior do que as pernas. E a propulsão, aí a gente caiu na propulsão, né? O equilíbrio, a respiração, e aí a partir do momento que ele consegue se equilibrar e respirar, ele vai se propulsionar na água, com as pernas e com os braços. Muito bem, esses são os elementos constantes, portanto, o equilíbrio, a respiração e a propulsão. Mas quais são as 5 etapas para aprender a nadar, professora? Então, as 5 etapas, elas são descritas de forma que esses 3 elementos vão acontecendo. A gente sempre vai ter foco em um elemento, mas os outros 2 vai estar sempre acompanhando durante todo o processo. Então, na primeira etapa seria a pessoa, o aluno, né? Se aprender a se equilibrar verticalmente na água, andar na água, porque tem muita gente que chega para aprender a nadar e não tem esse equilíbrio, precisa segurar, precisa se apoiar. Então, ele tem que dominar esse equilíbrio vertical e aprender a bloquear a respiração.
né? Inspirar, bloquear a respiração e fazer a imersão. Aí, depois desse momento, que ele já dominou esse equilíbrio vertical, ele vai passar o equilíbrio horizontal, a ficar na horizontal, e aí várias coisas vão influenciar esse equilíbrio na horizontal. A densidade do corpo, né? Então, ele tem que aprender a ficar na horizontal e retornar à posição em pé. Porque, para quem está começando, isso é o que mais acontece. Às vezes, flutua, muita gente flutua, e só as pessoas mais fortes, musculosas, que não flutuam tanto. Então, se as pessoas colocarem o rosto na água e se desequilibrarem para frente, a tendência é o corpo flutuar. E a pessoa entra em pânico porque ela não sabe retornar e ficar na posição vertical. Aí, depois desse domínio desse equilíbrio horizontal, a gente passa para a primeira fase da propulsão, que seria o deslize. Ou seja, ele vai ficar na horizontal e vai começar a se propulsionar, mas com impulsos. Então, a gente usa muito o impulso da borda, né, na superfície da água, para o fundo, para ele dominar essa primeira forma de propulsão. Aí, a partir disso, ele vai aprender a ritmar a respiração. Aquela respiração que ele só emergiu, bloqueou o ar, né, e emergiu, agora ele vai aprender a coordenar a inspiração e a expiração. Aí, ritma essa respiração e a gente começa com a propulsão de braços e pernas. A gente pode começar com as pernas, pode começar com os... É interessante a gente começar com as pernas, porque é mais fácil para ele aprender e para ele se equilibrar. E daí a gente começar com os braços. E aí tem vários movimentos que a gente pode fazer com as pernas, com braços, tanto para frente como para trás, girando, para ele se deslocar na água. Na sua experiência docente como professora da área de natação, em geral, quais são as maiores dificuldades de quem está aprendendo a nadar, professora? Aí depende muito do aluno, né? Então, assim, tem alunos que chegam ali na piscina da FURB, né? E falam, eu queria aprender a nadar. Mas eu não sei nadar assim. Ele olha aquele monte de gente nadando na piscina, que já nada técnica de nada, mas eu não sei nadar. Eu falei, então você vem no lugar certo, né? Se você quer aprender a nadar, entra aqui, que eu vou te ensinar. Então, quando ele entra na piscina, tem aquele que não sabe nem andar na água, não sabe nem se equilibrar e se locomover na água sem apoio, né? E muito menos colocar o rosto dentro d'água. Então, para quem não sabe nada, isso é o que mais acontece na piscina. E tem muitos alunos da FURB que, às vezes não procura natação porque não sabe nadar do jeito que as pessoas nadam lá. Mas é lá que ele tem que ir para ele aprender a nadar. E agora, como a FURB abriu a prática desportiva para a comunidade externa, chega um monte de aluno também para aprender a nadar e que não sabe nada. Aqui no seu livro, professor, tem um epígrafe que eu achei interessantíssimo, que diz o seguinte, né? Aprender a nadar é mais do que dominar uma técnica. É conquistar autonomia, segurança e liberdade em um dos elementos mais vitais da vida, a água. Interessante isso, porque normalmente a gente associa o nadar à prática desportiva, né? Isso. E com esta epígrafe aqui, a senhora chama a atenção para a necessidade de nós sabermos nadar pela condição de autonomia que a natação vai oferecer para a gente, em algum momento que a gente esteja exposto a esse elemento e precise saber nadar. Exatamente. Na praia, na piscina. E uma questão que eu tenho desde que eu cheguei aqui na FURB, que a piscina da FURB tem 1,40 m de profundidade. Então, para alguns alunos, ela é rasa. Tá se deslocando, cansou, põe o pé no chão. Agora, quando você aprende a nadar realmente, indifere aonde você está. Se você cansar, você flutua, né? Você nada cachorrinho, fica se sustentando na água e depois continua nadando. Mas aqui, a pessoa cansou, acaba colocando o pé no chão. Como eu faço com os meus alunos aqui? A gente tem um pocinho na outra piscina, que é menorzinha, que ela tem 2 metros de profundidade. Então, eu ensino tudo que tem que ensinar, equilíbrio, respiração e propulsão. E depois eu levo eles para o pocinho, aqueles que querem, né, que querem se aventurar,
para mostrar a autonomia aquática e peço para eles ficarem se sustentando, flutuando, se virando ali, mas sem colocar o pé no chão. Porque a pessoa que nada, indifere se ela está no raso ou se ela está no fundo. Tem um monte de aluno que chega para nadar e fala que não sabe nadar. Aí eu falo, entra na água e me mostra o que você sabe. Aí a pessoa nada os 25 metros, cachorrinho, nada de frente, nada de costa, vira para lá, mergulha. Eu falo assim, isso que você fez aqui, você faz onde não dá pé? Sim, faço. Mas a pessoa acha que não sabe nadar, porque ela não sabe realizar as técnicas de nado, entendeu? E aí essa pessoa, em uma aula, a gente ensina a nadar o nado crawl, que é o nado que mais se conhece, né? Porque ela já tem respiração, já tem o equilíbrio, já tem a propulsão. Então é só a gente mostrar como funciona a técnica, ela coordenar e ela já está nadando. Professor, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, de vez em quando a gente vê esses vídeos na internet, com esses bebês que são lançados na água muito pequenininhos. Isso é inteligência artificial ou é isso mesmo? Não, funciona é verdade. assim? Aqui no livro, a gente defende que essas 5 etapas, elas são descritas para crianças que já andam, né? Desde que elas têm um apoio no fundo da piscina. Mas os bebês, eles têm se eles começarem a nadar, tipo assim, recém-nascido não, mas uns 4 meses, 5 meses, e eles forem se ambientando a água, eles fazem tudo aquilo que você está achando que é inteligência artificial. Não é verdade. Dá um jeito. Ou Dá seja, um jeito. Tem algo dentro da gente que nos move. Porque, por exemplo, o bebê ele tem um bloqueio da glote. Então, nas primeiras imersões, é só você dar uma sopradinha no rosto dele que ele já bloqueia, você afunda, levanta. Depois, é lógico, que ele crescer, ele vai perder isso. Então, ele tem que aprender a realizar a respiração. E onde é mais difícil nadar, professor? É no mar? É no rio? No rio eu nunca nadei, mas no mar já nadei. Assim, depende, porque o mar é um ambiente que é imprevisível, né? Tem onda, não tem, né? Então, você fica mais, assim, vulnerável às questões do ambiente. Mas no mar, você flutua mais do que na água doce, né? Então, é um ponto positivo. Mas, assim, a pessoa, ela tem que saber o que ela vai fazer na água. Né? Se ela vai flutuar, se ela vai nadar de frente, se ela vai nadar de costas, se ela vai mergulhar. Então, é essa autonomia que ele tem que ter e aí ele escolhe onde ele quer entrar e onde quer nadar. Se é no rio, se é na lagoa, se é na piscina funda, se é na piscina rasa. Indiferente. Qual é o conselho que a senhora dá para quem quer aprender a nadar? Aprender, procurar um curso de natação e que no curso de natação, o professor esteja preocupado em dar essa autonomia para a pessoa aprender a nadar. Não direcionar essa aprendizagem para movimentos do esporte natação, que é braçada, pernada, geralmente foca mais no nado crawl, né? Para nadar só nesse jeito. Não, ele tem que nadar no raso, no fundo, submerso, na superfície, de frente, de costas, fazendo a respiração. Então, tem que estar focado nessa autonomia aquática para o aluno. Não ficar preocupado com materiais auxiliares. Tem um capítulo no livro que a gente fala da utilização de equipamentos, dos vícios que causa usar demais os equipamentos. Porque, por exemplo, para ensinar a nadar, eu não uso equipamento nenhum. É o aluno e a água. Ele tem que aprender a se relacionar com a água e saber o que fazer de acordo com o corpo dele. Porque cada pessoa tem uma densidade corporal e vai se comportar de um jeito na água. Então, ele tem que aprender como o corpo dele funciona na água, né? O que ele pode fazer para maximizar o equilíbrio dele, né? Para ele se deslocar. E isso aí é uma coisa que ele precisa fazer. Então, nós, professores de natação, temos que estar focados nisso. E não precisa usar materiais, exagerar em materiais, pranchinha para flutuar, macarrão, não. É ele e a água. Depois que ele aprendeu, ele tem essa autonomia para utilizar o corpo dele da maneira que ele quiser na água, aí os materiais vão ajudar. Mas para aprender a nadar, eu digo que não precisa de material.
contraintuitivo, né? Parece ser, né? Porque a gente... Não, porque todo mundo que vai fazer natação... acha que tem que começar. Na borda das piscinas já tem os materiais. Pranchinha, o poliboy, aquele que a gente coloca entre as pernas, o macarrão, né? E aí eu ensino, não, professora, mas eu sigo... Não, você vai aprender dessa forma aqui, sem o material. Tem que aprender a se relacionar com a água de acordo com o seu corpo. Ah, porque fulano? Fulano é fulano. Você é você, tem que aprender de acordo com o seu corpo. Muito bem, você que está acompanhando o Audiocast FURB, o podcast do Laboratório de Áudio da FURB, estamos aqui hoje com a professora Patrícia Neto Fontes, uma das autoras do livro 5 Etapas para Aprender a Nadar, elementos constantes da natação, equilíbrio, respiração e propulsão. Professora, quem quer comprar esse livro, onde encontra, como pode ter acesso a essa obra? Tem na editora, mas eu também tenho livros para vender. Então, se acessar o meu Instagram, que é fontes_patrícia, vai ter um link lá para adquirir o livro. A gente manda para qualquer lugar do Brasil, aí tem um frete lá que é R$15. O correio já falou que para onde eu mandar no Brasil é esse o frete. O livro está R$60. É só chamar lá, só entrar no link do meu Instagram, clicar lá que já tem um WhatsApp e eu mando o livro para as pessoas que quiserem. Vamos repetir então aqui qual é o perfil do Instagram? Fontes_Patrícia. Fontes_Patrícia, para quem tiver interesse nessa obra, neste livro, 5 Etapas para Aprender a Nadar. Professora Patrícia, muito obrigado pela sua visita, sucesso na venda deste livro, e você que nos acompanhou aqui, tem agora, se está interessado para aprender a nadar ou para ensinar outras pessoas a nadar, tem à disposição essa obra 5 Etapas para Aprender a Nadar, elementos constantes da natação, equilíbrio, respiração e propulsão, da professora Patrícia Neto Fontes e do professor Anselmo José Pérez. Muito obrigado, professora Patrícia. Obrigada a vocês e espero que vocês... aprecie a leitura, né? Compre o livro, os professores de natação, os professores de educação física que querem se tornar professor de natação, porque tem um detalhe, posso acrescentar? Porque geralmente quando as pessoas vêm fazer educação física, elas já têm um esporte que elas praticam e elas querem ensinar só aquele esporte. Mas assim, a natação dá para aprender, dá para ensinar as pessoas a nadarem sem ser um nadador de alto nível que praticou natação, que é atleta de natação. Se você conseguir entender a dinâmica ali do ensinar a nadar, você consegue ensinar qualquer pessoa a nadar. Não precisa ter sido atleta de natação. Muito bem, então. Muito obrigado, professora Patrícia. E você que nos acompanhou até aqui já sabe, para acompanhar os nossos conteúdos, siga os nossos perfis nas redes sociais. Este é o Audiocast FURB, o podcast do Laboratório de Áudio da FURB. Um abraço e até a próxima. Audiocast FURB, uma produção do Laboratório de Áudio da FURB. Acompanhe o nosso Instagram, @AudioFURB.